Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Vamos meditar na palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, parte B, do versículo 30 e o versículo 31, que diz: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo, você e os de sua casa. Aqui nós vemos uma pergunta e uma resposta. Paulo se encontrava encarcerado ali na cidade de Filipos. Paulo ele foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo para realizar a sua obra missionária de proclamar Jesus Cristo Salvador para os moradores daquela cidade de Filipos. Paulo chega ali naquela cidade e num dia de sábado ele sai fora dos portões da cidade e desce para a beira do rio, procurando um lugar para que pudesse fazer as suas orações. E ali ele encontra um grupo de mulheres e uma mulher por nome de Lídia. Essa mulher é acreditado que essa mulher seja a primeira mulher que aceitou o Evangelho de Cristo ali no continente europeu, que é uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura. Ela era da cidade de Tiatira e ela vendia púrpura ali naquela cidade. E ela, ouvindo Paulo pregar, Deus abriu o coração dela e deu ela entendimento. Ela creu na pessoa de Jesus Cristo e logo se dispôs a ser batizada, conforme o mandamento do Senhor Jesus Cristo. Provavelmente Paulo ele pregou a mensagem que Cristo mandou que os discípulos pregassem. Todo aquele que crer no Evangelho e ser batizado seriam salvos. O apóstolo Paulo, ele pregando ali e nos indica a palavra de Deus pela leitura do contexto que Paulo sempre pregava ali naquela cidade e andando pela cidade pregando de casa em casa. Ali nos mostra que Lucas ele estava junto com Paulo e Silas, porque nós podemos encontrar que Lucas ele se inclui ali como que ele estava junto com Paulo e Silas. E uma mulher, ali naquela cidade de Filipos, existia uma mulher feiticeira que enganava muitos com as suas feitiçarias. E ela cobrava um certo valor. E ela fazia os seus prognósticos e cobrava um certo valor. E aquelas pessoas que pagavam aquela mulher, eles também obtinham lucro através das feitiçarias feitas por aquela mulher. Mas aquela mulher, ela seguia Paulo e Silas pregando o Evangelho e ela seguindo a Paulo e Silas e dizendo: estes homens que nos pregam, anunciam a salvação, são servos do Deus Altíssimo. E essa mulher dizia isso dia após dia. Mas Paulo, ele observou que aquela mulher, algo de errado estava acontecendo na vida daquela mulher. O apóstolo Paulo, em um certo dia, ele se sentiu perturbado. Aquilo estava perturbando o ministério de Paulo. E Paulo, ele sentiu, Deus, ele mostrou. Nós podemos acreditar que Paulo, ele, como um grande homem de Deus, ele tinha o dom
de discernir os espíritos. Ele olhou para aquela mulher e viu que tinha um demônio possuindo aquela mulher. Muitas pessoas poderiam achar que era um dom de Deus, até que aquela mulher tinha, para fazer os seus prognósticos. Mas Paulo viu que era um demônio que possuía aquela mulher. E Paulo logo ele repreende, em nome de Jesus, sai dela. E na mesma hora, o demônio saiu. Paulo, ele não fez como muitos fazem em nossos dias, que fica batendo papo e conversando o que você vai fazer, o que você está fazendo. Não, Paulo ele chegou e repreendeu o demônio. Em nome de Jesus, sai. E o demônio saiu. E por aquela mulher ser liberta, aquele demônio que usava a ela parou de usar. Por quê? Porque o Espírito Santo passou a habitar no coração, na alma daquela mulher. E a partir daquele momento, os senhores daquela mulher, aquelas pessoas que aquela mulher fazia as feitiçaria para eles passaram a perseguir a Paulo e Silas. E um dado dia, eles pegaram Paulo e Silas e levaram com violência para a praça da cidade e os juízes, os tribunos, mandou que açoitasse a Paulo e Silas e levasse e colocassem presos. Chegou no cárcere, o carcereiro recebeu ordem para que cuidasse de prender com segurança a Paulo e Silas, como que aqueles dois evangelistas, como que aqueles dois missionários fossem homens de alta periculosidade, mas eram homens de Deus que eles estavam prendendo. Mas a palavra nos deixa a informação que Paulo e Silas, o carcereiro recebeu ordem de encarcerar e com toda a segurança. E o carcereiro colocou Paulo e Silas no cárcere interior. Isso mostra que existia dois cárceres, o primeiro e o interior. E a história nos conta que os cárceres, principalmente quando se tratava para encarcerar uma pessoa com segurança, eles usavam um certo objeto que tinha 5 furos, onde um braço ficava em um furo e o outro no outro, a cabeça e os 2 pés. E de acordo com a maneira que se queria torturar mais as pessoas, aquele furo onde ficavam as pernas era mais distanciado um do outro. Então a pessoa ficava com as cabeças, os 2 braços e as 2 pernas presas no tronco, de maneira que não tinha como se mover. E Paulo e Silas se encontravam nessa situação, no cárcere interior. E ainda conta os relatos históricos que o ambiente cheirava mal, que passava até um esgoto ali naquele cárcere. Justamente, provavelmente, para um meio de tortura para os presos que ficassem ali naquele cárcere. Mas por volta de aproximadamente meia-noite, quase meia-noite, Paulo e Silas, eles começam a cantar hinos de louvores a Deus. Os outros presos, ouvindo Paulo e Silas cantando hinos de louvores a Deus. Aquilo provavelmente foi muito estranho para os demais presos, porque os demais presos, eles ouviam os presos, os seus companheiros, maldizendo os seus malfeitores. Mas ali Paulo e Silas estavam adorando, louvando ao Senhor
com hinos de adoração. Mas acontece que em um dado momento, Deus ele providenciou e enviou um terremoto que sacudiu todo ali o cárcere e as portas se abriram. O terremoto tremeu, houve aquele terremoto e as portas se abriram. E por haver aquele terremoto, faltou luz. E o carcereiro, ele quando olha aquilo, ele logo pensou consigo, todos os presos fugiu. E se todos os presos fugiu, a minha pena será a morte. E normalmente aqueles soldados, morrer e viver para eles era a mesma coisa. Ele saca da sua espada e ia suicidar. Mas Paulo estava vendo a ele. Quando ele fez isso, Paulo gritou com ele: não te faças nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. Ele logo pediu luz e passou para dentro, e a primeira conversa que ele teve com Paulo foi esta pergunta. E nós podemos observar uma coisa muito importante, que ele, como uma autoridade, ele chama agora um prisioneiro de senhores. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eu pergunto a você, você já fez essa pergunta? Se alguém perguntar a você o que ele deve fazer para ser salvo, se você chegar diante dos seus amigos do dia a dia e você perguntar a ele, se você tem um amigo que chama Osvaldo, Pedro, João, fala: meu amigo, ô João, o que eu devo fazer para ser salvo? Essa pessoa vai achar que você está louco. Porque hoje, quando se fala de salvação, as pessoas acham que a pessoa está fora de si. As pessoas não preocupam com salvação. Mas a salvação é uma coisa muito séria. Mas as pessoas não estão preocupadas com isso. Mas o carcereiro, ele faz essa pergunta a uma pessoa que poderia e que tinha a resposta certa para responder. E Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo você e toda a sua casa. Eu te pergunto, você quer ser salvo? Você tem preocupação com a salvação da sua alma? Você sabia que você tem uma alma que habita no seu interior? Você tem. E essa alma, ela não morre. Essa alma, ela é imortal. Os homens podem dizer o que eles bem imaginar, mas a palavra de Deus, ela nos deixa claro que o homem, ele é imortal. O homem, ele é diferente dos irracionais. O homem, ele morre, mas um dia ele irá ressuscitar. Ele vai ressuscitar, ele vai prestar conta para a Deus. A palavra nos diz em Hebreus 9 e versículo 27, onde fala que está ordenado aos homens morrer uma vez e vindo depois o juízo. Mas Deus, ele não quer julgar a ninguém. Jesus, em uma conversa com Nicodemos, ele disse que ele não veio para julgar. No versículo 17 do capítulo 3 do Evangelho de João, nós vamos, Evangelho segundo escreveu João, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem não crê
na pessoa de Jesus Cristo, ele já está condenado, pois não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento, e este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. É o versículo 16 que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele não quer condenar a ninguém. Deus quer é salvar. Mas os homens muitas vezes não querem saber de salvação. Mas é preciso de preocupar, porque a cada dia nós vemos falar de notícia de fulano morreu. É muito triste quando nós ouvimos falar de uma pessoa que morreu, mas essa pessoa, quando ele morre sem Cristo. Porque o apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo, falando sobre o morrer para mim é Cristo. Porque para mim isso é melhor, porque o morrer é estar com Cristo. Para o cristão, o morrer é partir para estar junto com a pessoa de Jesus Cristo. Mas acontece que as pessoas não querem saber de aceitar o plano redentor de Jesus Cristo. E somente aceitando o plano redentor da pessoa de Jesus Cristo é que o homem ele fica no caminho, ele fica em segurança diante de Deus. O apóstolo Paulo, após ele receber aquela pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele disse, creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo, você e toda a sua casa. E o carcereiro, a palavra nos informa, nos mostra o contexto, que naquela mesma hora da noite, o carcereiro ele pega Paulo e Silas, leva para a sua casa, prepara um banho para lavar os vergões, o sangue que havia, os hematomas, e ele foi batizado ainda naquela mesma noite. Ele e toda a sua casa. Eu quero dizer para você, procure a reconciliar com Deus, porque o dia e a hora nós não sabemos que nós vamos partir deste mundo. A qualquer hora eu posso estar aqui agora conforme estou e amanhã poderei não estar. Eu tenho experiência própria de um certo dia, eu estava com um amigo, com dois amigos, e na hora de meu amigo ia fechar a oficina, ele falou, vou fechar e amanhã nós falaremos mais. E o outro disse, nós temos muito tempo para conversar. Mas acontece que não sabendo ele que o tempo dele já estava findando. No outro dia, a esposa daquele senhor acordou, fez o café, esperou o seu esposo levantar, mas o seu esposo demorou a levantar. Ela foi observar o que tinha acontecido, se ele tinha pegado um sono muito profundo. Ele estava morto. Ele havia morrido ao seu lado e ela não sabia. Então é isso que nós temos que estar preparado para a morte. Muitas pessoas não gostam de ouvir falar sobre morte, mas a morte, ela é uma realidade. Assim como nós nascemos, nós morreremos.
Mas a morte não é o fim para aqueles que creem em Cristo. É por causa disso que Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus, ele venceu a morte. A morte foi vencida por Cristo ali no Calvário. Ele, quando ressuscitou, ele ressuscitou como nosso representante. Ele venceu a morte para que nós também pudéssemos viver, para aquele que aceita o seu plano redentor possa também vencer a morte. E você pode vencer a morte aceitando Jesus Cristo como o seu Salvador. Que Deus abençoe a todos e findo aqui essa palavra. Amém.